Agora parece que vai, né? Vamos ver. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos tentar de novo. Iniciar essa live, o sim que eu dei hoje com a irmã Maria Vanessa. Vamos tentar. A gente mudou umas conexões por aqui. Parece que agora vai dar certo. Parece que agora vai dar certo. Parece que está sossegada a transmissão. Vamos dar uma olhadinha. Boa noite, agora deu certo? Boa noite. Deu certo agora. Que bom. Ô, Maria, que bom. Já estava ficando temeroso. Mas é a dificuldade que dá força. Ah, sim, Tudo faz bem, irmã? parte. Faz parte. A paz, irmã, Hum. tudo bem? A Quanto paz, tudo tempo? bem, graças a Deus. Então vamos lá, irmã. Hoje, irmão, o tema, não sei se a senhora acompanhou uns dias atrás, essa live vem se desenvolvendo. Hoje é o 10º encontro nosso, Uhum. diário. Hoje é o 10º. Uma live que a gente tinha planos para 3, 4, 5 dias. Está se estendendo, já tem agenda até a semana que vem. Graças a Deus, o negócio está Que bom. tá tomando a proporção que a gente não esperava. Então, Que bom. enquanto você continua falando, a gente vai, vamos continuando, né? Bom, irmã, Sim, tá certo. o sim que eu dei, a palavra é toda é sua. Uhum. Então, agradeço a oportunidade, o convite para participar com vocês deste momento e vou então falar um pouco, né, do meu processo de discernimento vocacional, da minha vocação. Quando quiser me interromper, fique à vontade. Casa é sua, irmã, fica à vontade. Tá certo, obrigada. Então, eu sou a irmã Vanessa, natural de Suzano, São Paulo, né? De nascimento, na verdade. Mas eu sempre morei em Itaquaquecetuba, né? Então, eu sou realmente cidadã itaquaquecetubense. Só não nasci aí em Itaquá, nasci em Suzano. Mas minha família toda tá aí em Itaquá. Meu processo formativo, meu processo de discernimento aconteceu todo em Itaquá também. Então, toda a minha descoberta vocacional, a minha resposta vocacional se deu toda aí, em Itaquá, junto às irmãs pias operárias, né? Então eu conheci as irmãs por meio da catequese, porque eu era catequista, trabalhava com as irmãs na catequese, e foi lá então que descobri as irmãs. E até esses dias ainda brincava numa live que fizemos e dizia para os jovens: a gente tem que prestar muita atenção ao nosso processo vocacional, por quê? O meu despertar vocacional foi por meio da curiosidade. Eu queria entender, né, descobrir como que as irmãs podiam ser tão felizes tendo que renunciar a tantas coisas, né? Porque na verdade esse é o nosso primeiro pensamento, né, que a gente tem que renunciar a muitas coisas. E aí nesse processo eu me perguntava, né, mas como que elas podem tão felizes? Na época eu convivia muito com a irmã Ana Rosa, porque ela até que foi quem me acolheu, quem me ajudou nesse processo de discernimento. E foi com ela, né, que fiz o primeiro processo formativo, que era o aspirantado, e via as irmãs e queria conhecer. Só que eu tinha vergonha, tinha medo de falar, será que vou, não vou? Sempre tem essa indecisão, né? Isso é, a gente não tem aquela certeza 100%, tem vergonha, sei lá, o que vão pensar, o que vão achar, mas enfim. Acabei, né, então, começando os encontros vocacionais junto com as irmãs. Eu lembro que bem no início, lá em 2003, 2004, eu fazia 2 encontros vocacionais por mês. Um com as irmãs e um na paróquia. Porque na paróquia nós tínhamos mensalmente encontros vocacionais. Tinha a equipe diocesana de animação paroquial, de animação vocacional que nos ajudava aqui nesse processo de discernimento. Então eu comecei minha caminhada. Eu lembro que eu fui a primeira vez na casa das irmãs por convite delas mesmos, de uma de nossas noviças, a Ângela, na época, que falou assim: ah, você não quer conhecer? Só que eu não queria ir sozinha. Jovem, já sabe como que é, não quer nunca quer ir sozinho, tem que levar alguém junto. Aí naquela oportunidade acabei indo junto com a irmã Tânia e a Simone. Hoje a Simone está casada e a irmã Tânia é irmã também, mora na Itália. E tudo começou por isso, por curiosidade, realmente. Eu queria saber por que as irmãs viviam daquele jeito tão felizes, né?
E aí fui descobrindo, né, convivendo com as irmãs, fui descobrindo que o motivo da felicidade é um só, é Jesus Cristo. Este é o primeiro motivo. Entregar a nossa vida a Ele nos faz plenas, realizadas porque fomos chamadas, escolhidas por Ele para esse dom, né, para essa vocação. Então comecei naquele período os encontros vocacionais, eu fiz mais ou menos 1 ano e meio de discernimento, e então depois em 2005, dia 2 de fevereiro de 2005, eu ingressei no Instituto como aspirante. Na época, quem estava na minha formação era a irmã Ana Rosa, e morava conosco a irmã Dalvina, porque aí nós éramos 2 aspirantes, a Tânia e eu, e as 2 irmãs que moravam conosco. O primeiro ano de formação fiquei aí em Itaquá mesmo, todo aquele primeiro ano. Aí no segundo ano eu vim morar aqui em Cascavel, terceiro ano fui para Curitiba, fiquei 5 anos em Curitiba, e aí foi indo, né, esse processo. Nossa vida é bem itinerante, não fica parada num lugar, né? Então, fui indo hoje, novamente moro aqui em Cascavel, formo comunidade aqui com 4 irmãs, eu e mais 4 irmãs. E eu sempre digo assim para o jovem, né? Sobretudo para aquele que está aí nos acompanhando e vai ainda nos acompanhar, assistindo essa live em outro momento, né? A gente tem que ter essa curiosidade, né? Esse desejo de pensar algo diferente daquilo que a gente acha que é, porque não necessariamente a vocação é somente a matrimonial, né? E às vezes a gente jovem cresce achando que este é o único caminho. Eu, pela graça de Deus, me permiti olhar a minha realização vocacional por um outro ângulo, que era a vida religiosa consagrada, né? Meus pais nunca se opuseram, graças a Deus. Eles nunca disseram, não, não vai, não faz, nunca. Quando eles descobriram, né, que eu tinha essa vontade de ingressar na vida religiosa, de fazer essa experiência, eles disseram, olha, minha filha, a gente criou você para o mundo mesmo, então vai, experimenta. A nossa casa você sabe onde é e as portas estão abertas. Então, se precisar voltar, volte. Mas nunca foram contra de dizer não faça. Hoje eu conheço muitos jovens que têm essa dificuldade da família não apoiar, e não só não apoiar, muitas vezes a família não quer mesmo, e isso dificulta muito o discernimento, o processo de um jovem, né? Mas ao mesmo tempo, eu, graças a Deus, né, tive minha família que me apoiou nas minhas decisões, sempre tive as irmãs caminhando comigo, me ajudando no meu processo de discernimento vocacional. E assim, eu particularmente sou muito feliz na minha vocação. Por quê? Esses dias, com tanta live, né, com tanta coisa acontecendo no mês vocacional, ao menos aqui na nossa diocese em Cascavel, tivemos bastante eventos, a gente sempre se perguntava, né, com outros religiosos, por que tanta coisa, né? Mas a gente é sedento, né, de descobrir do outro, do religioso, do consagrado, porque essa vida é diferente, né? Porque querendo ou não, é um estilo de vida diferente, né? Não que isso significa ser melhor do que o outro, né? Vocação é igual na dignidade, todas as vocações, sacerdotal, religiosa, matrimonial, todos temos a mesma dignidade diante de Deus. Mas realmente é um conquistar-se. Eu sempre digo assim, realmente para mim é verdade isso. É difícil explicar, por quê? Por mais que a gente use muitas palavras e diga muitas coisas, sempre tem, sabe, tem uma coisa muito íntima, muito pessoal que é difícil explicar, né? Mas enfim, a vocação vem de Deus, né? Seja a vocação que for, para a vida religiosa, para a vida consagrada, para a vida matrimonial, para o sacerdócio, para o ministério ordenado, isso vem de Deus, né? O que a gente faz é com generosidade, com coragem, dizer sim a esse projeto, a esse chamado que Deus nos faz. É tudo muito pessoal, é muito... É difícil de explicar com palavras, mas enfim, eu acho que a gente tem que olhar pelo ângulo que o que nos faz pessoas plenas, realizadas em qualquer vocação? A alegria de saber, primeiro, que nós pertencemos a Cristo. Você, na sua vida matrimonial, junto com a Roberta e sua família, vocês pertencem a Cristo, na vocação de vocês. O ministro ordenado, sacerdote, pertence a Cristo, isso é a primeira coisa que nos realiza. Nós consagrados também, né? Então, esse processo é o primeiro, né? É realmente entender que vocação é dom de Deus.
Mas, ao mesmo tempo, reforço aos jovens que nos ouvem e nos ouvirão. Você tem que querer fazer experiência, né, do novo, do diferente. Se você sente no coração aquela sementinha vocacional, a gente diz, né, aquela plantinha que Deus colocou, que Deus plantou ali, tenha curiosidade de conhecer um seminário, de conhecer a Casa das Irmãs, a casa de formação, para conhecer algo diferente. E, mediante isso, poder discernir aquilo que Deus quer, aquilo que Deus te pede. Eu vejo hoje, trabalhando com a juventude, o jovem tem muito medo. Medo, às vezes, de nos fazer uma visita e ter que ficar aqui. Mas não ficar porque vai ser obrigado, ficar porque realmente entendeu que Deus quer aquilo dele, né? Deus quer essa consagração na vida sacerdotal, no ministério ordenado, na vida consagrada. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não arriscar, a gente nunca vai saber. Eu lembro que o meu passo decisivo na vida religiosa foi justamente porque eu disse, partilhava isso até esses dias numa live, que eu, irmã Vanessa, eu não conseguiria conviver com a dúvida de fazer uma opção diferente da vida religiosa e depois passar o resto da minha vida dizendo assim, nossa, mas e se eu tivesse tentado ser irmã, né? E se de fato minha vocação era a vida religiosa? Eu não suportaria viver com essa dúvida. Então, me dei a graça, pela graça de Deus, de fazer a experiência da vida religiosa e hoje, somente por graça e bondade de Deus, eu digo, eu realmente sou feliz porque pertenço a Cristo, minha vida é dele. Muito bem, irmã. Live boa vai passando rápido, tá vendo? Já foi quase 15 minutos, irmã. Eu tenho uma pergunta para a senhora, já para a gente já ir fazendo e já fazendo a dinâmica, né? Uma dinâmica boa. Irmã, a senhora sentiu medo no começo do quando a senhora foi para o, como eu falei, noviciário, né? Essa é a palavra? Quando a senhora sentiu um pouquinho de medo, a senhora sentiu um pouco de dúvida, claro que sentiu, mas o medo estava atrapalhando um pouco. Como é que foi? Olha, o noviciado, para nós, é a terceira etapa formativa, né? Então, o primeiro ano é o aspirantado, o segundo é o postulantado. Todas essas etapas são acompanhadas por uma irmã que é responsável pela nossa formação. Aí a terceira etapa é o noviciado. O começo, o aspirantado, sim, me deu medo, mas assim, é o medo da novidade, né? Você não sabe como vai ser a sua vida. A partir daquele momento é tudo muito novo, a rotina muda. Então, até então eu estudava, que em 2004 que eu concluí os estudos, entrei em 2005. Então eu estudava, estando lá com as irmãs, mudou completamente minha rotina de vida, né? Então, nós tínhamos o horário para oração, o horário da gente dormir, o horário de acordar, o horário de ir à missa, o horário de rezar, tinha horário para tudo. Porque a gente tem uma vida bem, assim, com uma rotina muito precisa, embora a pandemia tenha quebrado um pouco a nossa rotina, né? Ao menos aqui na minha comunidade, porque nós trabalhamos com escola. Então, assim, o noviciado, assim, a gente tem medo, assim, porque a gente ouve dizer, nossa, o noviciado é mais difícil, é uma coisa que vai exigir mais de você. Mas não tive medo. Agora, o aspirantado, sim, deu medo pela novidade. E o postulantado também. Mas por quê? O postulantado eu saí de São Paulo. Então, até então, eu sempre morei aí. Primeiro ano de formação foi aí em Itaquá mesmo. O segundo ano eu vim para cá, para Cascavel. E eu ainda não era irmã, eu era postulante, estava na formação. Então, a novidade, o medo do novo, né? Uma cidade nova, irmãs diferentes que eu não conhecia muito bem. Eu não sabia quem ia morar comigo. Então, isso dá medo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que eu disse, a gente não arrisca, a gente nunca sabe. Então, tem que arriscar. Muito legal. Irmã, desafios. Deixa eu ver, tem uma pergunta primeiro, antes de eu fazer essa. Ó. A vocação consagrada religiosa, muitas vezes, leva a lugares distantes. A senhora já teve medo de ir? Olha, realmente leva a gente para lugares muito distantes, né? Como eu disse, por exemplo, a irmã Tânia, ela mora na Itália, então já tem, acho que, 5 anos que ela foi transferida para lá, e desde então, não, tem mais de 5 anos, deve ter 6, 7 anos. E desde então ela mora lá. Mas assim, quando a gente entra na vida religiosa e a gente vai fazendo esse processo formativo, a gente entende que é assim. Então a gente é formado
com essa consciência, né, do voto de obediência mesmo, que nos leva a lugares distantes, a lugares longes. Por exemplo, minha família toda está aí, Itaquaquecetuba, e eu moro aqui em Cascavel. A gente se vê uma vez por ano, quando eu estou de férias, que eu estou na casa dos meus pais durante aquele período de férias, e é o período no qual nós convivemos. Nada impede, por exemplo, que minha família venha me visitar. Querendo, eles podem. Embora a distância dificulte muito, né? Mas nada impede. Querendo, eles podem. Hoje os meios de comunicação facilitam muito, né? Então, o WhatsApp, você faz uma chamada de vídeo. Então, é mais fácil, né? Antes, a partir de 10, 12 anos atrás, era um pouco mais difícil. Hoje está tudo muito na mão da gente. Mas, assim, dá medo. Dá medo... Para mim, irmã Vanessa, é sempre medo do novo, né? Daquilo que a gente não sabe como vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente, quando está em processo formativo, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde pode acontecer da gente ser transferido para fora do país. Nós, por exemplo, temos casa na Itália, Madagascar e Filipinas. A gente sabe que um dia, se Deus quiser, se for da vontade dele, nós podemos ir para um desses lugares e lá nós vamos desenvolver a nossa missão com a graça dele. Então, medo dá, mas Deus também dá graça. Então, tem que vencer o medo. Irmã, agora tem uma pergunta aqui, é sobre a congregação. Qual é a principal finalidade da congregação Irmãs Pias Operárias? Qual que é a missão das Irmãs Pias Operárias? O porquê da pergunta, que eu questionei quem fez a pergunta, eles alegam que várias congregações têm missões diferentes e as Irmãs Pias Operárias têm uma missão específica. Qual que seria essa? Uhum. Nós, Irmãs Pias Operárias da Imaculada Conceição, nós nascemos do amor do nosso fundador, Francisco Antônio Marcucci, pela Imaculada Conceição. Quando o nosso fundador nos fundou, a carência da época dele, que foi em 1744, era justamente a questão educacional feminina. Então, naquela época, as mulheres, as meninas não tinham acesso ao estudo. Por questão cultural, não era necessário, eles não sentiam essa necessidade. Porém, nosso fundador viu que seria muito importante que a mulher pudesse estudar, que a mulher pudesse ter cultura religiosa, cultura educacional. Então, nós nascemos nesse contexto. Nosso carisma de fundação, que eu digo assim, que é o que permeia a nossa vida como Pia Operária da Imaculada Conceição, fundador, quando nos pensou, e nós, Irmãs Pias Operárias, com a nossa vida, fôssemos reflexos da Mãe de Deus. Ou seja, nosso carisma é ser no mundo uma viva imagem de Maria. Então, que as pessoas, ao nos olhar, pudessem enxergar em nós a Mãe de Deus. Claro que de modo muito imperfeito, mas enxergar em nós a Mãe de Deus. Enxergar em nós a busca, a vivência de querer ser um pouquinho como Maria foi, né? De realmente ter esse esforço, essa vontade de ser como a Mãe de Deus. Aí o nosso carisma apostólico, que é o nosso trabalho, é a educação. Porque nós nascemos nesse meio, né? Na busca de levar à mulher cultura, de permitir à mulher ter conhecimentos. Então não é à toa que no comecinho, nossas escolas eram femininas, era só para mulheres. Aí, com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Aí podiam vir os irmãos meninos das meninas. E hoje a escola é mista, temos meninos e meninas. Mas nós nascemos desse desejo de ajudar na promoção da mulher. Então, o nosso carisma, assim, resumidamente falando, é ser no mundo uma viva imagem de Maria, colaborando na educação das crianças e na promoção da mulher. Essa é uma frase que pode resumir o nosso carisma. Só que, assim, são várias coisas, né? Eu digo assim, quem tem curiosidade, mais curiosidade, pesquisa lá Irmãs Pias Operárias, manda um recadinho, pergunta. Tem as irmãs aí, Itaquá, vai atrás que vai descobrir muito mais coisa. A gente é curioso, irmão. Tá certo, precisa. A gente é curioso, a gente quer saber. Bom, Tá irmã, certo. tem mais. Vamos lá, vou jogar mais uma. Só que essa pergunta deu uma retrocedida no que a gente falou. Olha aí, o Alan Moraes está perguntando como foi seu chamado à vida religiosa. Meu chamado foi assim, como eu disse, nasceu da curiosidade, do desejo de realmente entender
Como que as irmãs podiam ser tão felizes renunciando a tantas coisas, né? E eu fui descobrindo que, assim, mais do que renúncia, são escolhas. Deus primeiro me escolheu e eu disse sim, eu escolhi pertencer a Cristo, né? Então tudo nasceu da curiosidade realmente e posteriormente eu fui alimentando em mim que eu não conseguiria conviver com a dúvida de, nossa, e se era para eu ser mãe, não fui. Para mim, isso não serviria, viver com essa dúvida. Então, eu tinha que arriscar. Inclusive, na época, em 2004, nós estávamos fazendo um retiro vocacional lá no sítio São José, na Casa dos Padres. Não sei se outubro ou novembro, mas era por esse período. E eu lembro que nos dividiram em duplas para conversar sobre vocação. E eu fiquei junto com o Ronaldo, hoje o Padre Ronaldo, né? E eu fui conversar com ele e a nossa dúvida era a mesma, veio a calhar, foi Deus que nos colocou juntos. Porque eu disse assim, sabe? Eu falei para ele, né? Eu falei, nossa, eu tenho medo de errar, de ir para a vida religiosa, de ir morar com as irmãs e descobrir que não era a minha vocação. E ele falou, sabe que eu tenho a mesma dúvida? Eu falei, o que a gente vai fazer? Ele falou, bom, se a gente não tentar, a gente não vai saber. Tem que arriscar, tem que tentar. Então fomos lá, graças a Deus, arriscamos. Eu hoje sou irmã, já tenho 11 anos de consagração e o Ronaldo é padre também aí da família dos discípulos, né? Muito bem, gente. Muito bem. Olha aí, ó. 20h57. Já foi aí, ó. Hora passando rápido e as perguntas continuam chegando aqui para mim, viu, gente? Ó. Irmã, Oi. agora já falou pra gente que onde é o chamado de Deus, a senhora vai. É Paraná, Madagascar, Itália, Filipinas, né? Mas a senhora tem um local assim que a senhora gostaria muito de desenvolver o trabalho assim, pessoalmente, a senhora gostaria de trabalhar, um local assim que a senhora fala, não, gostaria de trabalhar aqui. Tem, existe esse lugar? Olha, aqui no Brasil eu já passei por todas as nossas casas. Eu já morei aí em Itaquá, já morei em Barra do Garças, no Mato Grosso, já morei em Curitiba. É a segunda vez que eu moro aqui em Cascavel. A Itália eu conheço, tive a oportunidade de acompanhar os nossos leigos no primeiro Encontro Nacional dos Amigos do Marcucci. Então eu conheço a realidade, assim, claro, foi rápido, né, a estadia nossa lá, mas conheço. Filipinas e Madagascar eu nunca estive, então tudo o que eu sei é de ouvir dizer, né, das irmãs partilharem conosco e contar como é. Mas assim, sinceramente, eu não alimento em mim isso, sabe? De dizer assim, nossa, eu gostaria de desenvolver lá. Eu acho assim, a minha vida realmente, eu assim, rezo por isso, né? Para que seja realmente uma vida doada. Onde Deus me chamar, onde Ele me quiser, mesmo que seja às vezes sofrido, porque realmente não é fácil muitas vezes, né? A gente saber que a gente vai para longe, é, de conviver com essa insegurança, né, com esse medo do novo, assim, a gente não sabe como vai ser, mas ao mesmo tempo eu alimento na minha vida essa entrega, de dizer assim, onde Deus me quiser, lá eu vou me esforçar, lá eu vou realmente me plantar onde Deus quiser, né, fazer aquilo que Ele quer de mim lá. Então não existe um lugar específico, não, eu já passei por muitos lugares. No Brasil existem diversas casas da Irmãs Pias Operaram, qual delas a que a senhora visitou? É a mais diferente da realidade do de Itaquá. Olha, na verdade, Itaquá é a realidade diferente. Por quê? É a única casa que nós não temos escola. Então, aqui nós temos escola de educação infantil, Curitiba também é escola de educação infantil, e no Mato Grosso a escola de ensino fundamental. Itaquá é a única realidade nossa que não tem escola. Então, na verdade, diferente é Itaquá. Então, todas as outras são diferentes de Itaquá, porque nós temos escola. Mas, assim, o trabalho pastoral é muito semelhante, porque nós trabalhamos também com a catequese, ministros, pastoral vocacional, jovens, adolescentes, coroinhas. A gente está inserido nessa realidade pastoral, seja aqui, Cascavel, Curitiba e Barra do Garças, estamos inseridos nas mesmas realidades. A diferença é não ter escola aí em Itaquá. Ainda, né? Mas vai que Deus providencia. E aí foi a pergunta do professor José Paulo. Vamos continuar, irmã. Agora vamos falar um pouco de catequese. A catequese que dá um trabalho danado, um trabalho gostoso, né? Eu falo porque eu sou Sim. catequista, é um trabalho gostoso o catequese. Vamos falar um pouquinho de catequese? Irmã, as dificuldades na catequese hoje em dia, com essa pandemia toda, todo mundo na internet,
A família, na opinião da senhora, tem um pouco de responsabilidade, sim, que eu sei. Mas a senhora acha que poderia estar um pouquinho mais estruturada a catequese dentro da família? Como poderíamos Olha, eu, inserir? por exemplo, né, quando eu morava em Curitiba, nós fazíamos um trabalho ali a nível de diocese, de arquidiocese, que é a catequese familiar. Então, assim, os catequizandos vinham, né, uma vez por semana para o encontro presencial, porque na verdade foi a pandemia, né, que mudou nosso estilo de vida de catequizar, inclusive. Então, as crianças vinham uma vez por semana e seguíamos então o material que a própria diocese desenvolve para a gente ali. E aí, uma vez por mês, os pais tinham catequese, que é o que nós chamávamos de catequese familiar. Então, a gente fazia um resumão de tudo que nós trabalhávamos com as crianças, com os adolescentes durante o mês. E naquela uma catequese por mês, fazíamos a catequese familiar. Naquela época, a participação das famílias, assim, porque podia vir pai, mãe, podia vir a família, realmente estar ali. Não era uma grande participação. Mas, assim, na época, acho que eu estava com a quarta ou quinta etapa, que já faz uns anos, sabe? Mas, assim, eu achava muito proveitoso isso. Por quê? Porque um pouco tirava das crianças aquela ideia de, nossa, eu tenho que ir para a catequese e minha família não vai. A família também tinha que vir para a catequese, né? Tinha a responsabilidade de estar ali. E eu acho que isso dava um pouco de base para a família também, por exemplo, hoje poder catequizar. Porque realmente, na realidade na qual nós estamos inseridos hoje, na pandemia, diante da realidade, hoje tudo é online, né? A catequese é online, tudo que a gente faz é por Meet, é Zoom, enfim, a gente tem que buscar sempre esses meios para catequizar, para ajudar, para reunião e tudo. E a família, seja na escola, seja na igreja, ficou meio perdida, ficou meio sem saber o que fazer, até porque muitas vezes a família não tem tempo, né, para ajudar, para estar junto. É claro que a gente sabe que tudo depende também da organização, né? Então, se eu me organizo, às vezes tem ali pouquíssimo tempo, 15 minutinhos, 20 minutinhos, mas é o tempo que eu vou dedicar para o meu filho, para a catequese do meu filho, para as atividades do meu filho, né? Mas assim, eu acho que essa coisa da catequese familiar dá um pouco de base, deu um pouco de base para os pais hoje poder trabalhar a questão catequética, né? De poder catequizar e ensinar os filhos. Mas realmente a situação não está fácil, não. Tá complicadíssima. Bom, Sim. irmã, vamos. Bom, tem mais uma aqui. Irmã, vai fugir um pouco do que eu perguntei agora, mas é o que vem acontecendo nessas lives que a gente vem fazendo, que eu falei, já foi quase 10. E a gente notou, eu e o Zé Paulo estudando essas lives, depois a gente estuda essas lives e a gente começa a aprender umas coisas e descobrir outras coisas que a gente nem imagina que tem. E a gente Uhum. chegou à conclusão com o surgimento dentro da igreja de diversas comunidades. Vamos dar um exemplo a mais famosa. Colo de Deus, comunidade Caiós, comunidade Misericordioso, como várias comunidades. Não dá nem quando é muita comunidade, vem surgindo dentro da igreja. A igreja em si, ela se posiciona a favor a essas comunidades que vêm surgindo dentro da própria igreja, que essas deve ser grupos de oração, né? Eles têm, cada um tem um carisma. Como que a igreja vê esse surgimento de comunidades dentro dela? Assim, eu particularmente penso que, assim, não é que conheço muito e que tenho muito aprofundamento no assunto, mas do pouco de conhecimento que tem, de conversa às vezes com os próprios bispos, né, que estão à frente das nossas igrejas particulares, assim, como, por exemplo, o meu instituto nasceu da ação do Espírito Santo, porque realmente o Espírito Santo suscitou no coração do nosso fundador o desejo de nos fundar, de nos criar deste modo, né, como irmãs pias operárias. Também essas comunidades, esses grupos nascem da ação do Espírito Santo, né? Porém, assim, não é que nasce uma comunidade ou nasce um grupo e o grupo já está aprovado e é reconhecido pela igreja e tá bom, pode fazer. Não. Existem comunidades que eu conheço, comunidades famosas realmente, que ainda estão em processo de conhecimento, né? A igreja está tentando conhecer. Porque comunidades, por exemplo, Colo de Deus, como você mesmo citou, eles têm estatuto, eles têm regras, né, que
que norteiam a vida dos membros. Então, não é que, eu quero fundar, fundei e pronto. Não, primeira coisa é vir do Espírito Santo. E a igreja é muito cautelosa nisso. Então, ela averigua para saber se como nasceu, qual foi a inspiração, qual a finalidade, o que vocês vão fazer, qual o trabalho, qual o apostolado, o que os membros têm que fazer. Então, a igreja vai averiguar tudo isso para ver, né? E só mediante essa averiguação que a comunidade recebe, então, uma aprovação. Aí, a partir do momento que ela é aprovada, ela é reconhecida pela igreja como algo realmente inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, e vai poder desenvolver as atividades, né? Então, a igreja ela é muito cautelosa, mas eu acho que toda essa cautela tem um nome que é amor. Realmente porque a gente ama, porque a igreja ama aqueles que pertencem a ela e que tem todo esse cuidado, toda essa cautela, né? Mas, assim, a igreja é realmente uma mãe amorosa e muito cautelosa mediante o surgimento dessas comunidades e grupos. O crescimento dessa comunidade vem crescer de uma forma muito grande. Eu acho Sim. que de uns 3 anos para cá, cresceu espantosamente. Foi muito. Sim. O próprio E é justamente por isso caminho, desse cuidado, né? Isso. O próprio caminho, tem agora famílias novas, recente. Recente não, já tem uma caminhada, mas também surgiu. Então, vários grupos surgiram e tem que ter realmente também, acho que tem que ter uma cautela. E em vários lugares. Sim. Bom, vamos lá, né? Continuando, então, 21h07, gente. Olha aí, já foi 30, mais de meia hora já foi, tá vendo, irmão? Como passou rapidinho. Passou legal. E quem quiser assistir de novo amanhã, lá no Facebook, a partir das 10 da manhã, já vai estar essa live na íntegra, no YouTube e no Facebook. Amanhã já vai estar na íntegra também. Tem uma serinha lá, a gente está na série 10, pode acompanhar a irmã Maria Vanessa. Já tem mais 2 perguntas. Mas a senhora está me ouvindo? Ouço. Tá baixinho, mas eu entendo, tá tranquilo. Então vamos lá. O pessoal está falando que não estão me ouvindo, mas... tá normal meu áudio aqui, eu não estou vendo. Estranho. Bom, vamos continuar. Bom, vamos falar agora um pouquinho de vocação de novo, mas vamos falar da vocação da parte da juventude hoje em dia. Como que a juventude está encarando esse período de vocação? A juventude a senhora acha que diminuiu muito por parte da juventude o interesse na vocação religiosa? Ou o jovem ainda tem aquele medo ou aquele certo preconceito? Eu particularmente acho que a dificuldade hoje maior, posso estar errada, é trocar o certo pelo duvidoso. Por quê? Como eu disse, a nossa vida religiosa, a vida do sacerdote, é muita novidade para um momento, sabe? Então, assim, você muda, né, todo o seu estilo de vida. Então, sei lá, às vezes, por exemplo, o jovem era muito ativo na comunidade, atividade, trabalho, catequese, grupo de oração, grupo de jovem, grupo de adolescente, enfim, né? Todas as atividades que a gente sabe hoje que um jovem tem dentro da igreja mesmo. Quando a gente ingressa num seminário, numa casa religiosa de formação para a vida feminina consagrada, a gente muda a nossa rotina de vida. Mas assim, quem conduz a história é Deus. É Deus que conduz a nossa vida. Então, se Ele nos permite isso, toda essa mudança, né, toda essa radicalidade de vida, e realmente é radical, tem que ser radical, Deus vai conduzir, Deus vai dando a graça para a gente viver, para a gente fazer experiência desse modo novo, desse momento novo que a gente está, né? Então, assim, que Deus está chamando, não duvido, tá? Tá chamando, sim. O problema é que, às vezes, a pessoa não quer ouvir. Por quê? Antes, por exemplo, nós tínhamos um grupo de, no mínimo, 35 pessoas que fazíamos encontro vocacional mensal na paróquia. Nossa, aí, né? Em Jesus Divino Mestre. Todo mês. Era bastante. No mínimo, de 25 a 30 pessoas. E a gente ia ali uma vez por mês, estava todo mundo lá. E era um encontro bem dinâmico, muito voltado a esse discernimento vocacional, a essa busca, né, de conhecer Cristo, de conhecer o desejo dele. Então a gente ia, né,
realmente ansioso, né, por descobrir o que que Deus queria, o que que Deus esperava de cada um de nós. Então hoje não é que Deus parou de chamar, que Jesus não está suscitando, né, no coração dos jovens. Às vezes é o mesmo medo de ouvir e de responder a isso, porque chamando ele tá. Mas às vezes penso eu hoje, mediante a realidade, acompanhando tantos jovens que talvez o maior medo seja esse, né, de trocar o certo por aquilo que é duvidoso, porque eu não conheço. É duvidoso não porque é errado, é porque eu não conheço. Mas se eu não fizer a experiência, eu nunca vou saber se é ou se não é. Tem que arriscar, tem que tentar, tem que querer, tem que buscar. Então, Deus está chamando? Tá, com certeza. Só que eu tenho que ter coragem. Eu tenho que me dar a oportunidade, né, de arriscar, de fazer a experiência do novo, realmente da novidade do Espírito Santo na vida, né? Então, se eu não querer, não acontece. É que nem diz a música, né? Se ouvires a voz do tempo chamando sem cessar, a decisão é tua. Sim, É a música. realmente a decisão é tua, não é do outro. Eu tenho que querer. Tenho que querer, mas é assim mesmo. Hoje em dia é bem diferente. Eu lembro que nesses encontros vocacionais eu cheguei a fazer encontro vocacional. Fiquei em Ah, que retiro. bom. Eu fiquei em retiro. Fiz esse encontro, eu não me recordo o ano, mas acho que foi em 2002. Eu cheguei a fazer esse retiro vocacional e eu vi que não era. Eu não Aham. fui pro lado do matrimônio, não era a minha vocação, mas foi um retiro que se todo mundo fizesse, olha, todos os jovens tivessem oportunidade, eu recomendo que faça. É muito bom. É É, muito bom, ajuda. Ajuda realmente, é como bem Deus. isso que eu digo. É bem isso que eu digo também. Quem tem oportunidade de conhecer o seminário, de conhecer a Casa das Irmãs, de fazer os encontros de discernimento vocacional, de ser acompanhado por alguém, tem que se dar essa oportunidade. Por quê? Às vezes o jovem pensa que se ele vai ao seminário ou se ele vai à Casa das Irmãs, o convento, né, que ele vai ter que ser padre ou vai ter que ser irmã. E não. Muitas pessoas fazem os encontros vocacionais e retiros e descobrem a vocação matrimonial. E a pessoa vai, com a graça de Deus, assumir esse matrimônio. Muitos outros descobrem que realmente é a vida religiosa ou realmente é a vida sacerdotal. Então, os encontros vocacionais não é para quem quer ser irmã e quem quer ser padre. É para quem quer descobrir o que Deus sonha para a vida dele. E você se permitiu isso, e realmente isso é uma graça na nossa vida. É uma graça. Irmã, agora vamos mais uma perguntinha aqui. Isso aqui é meio. Vai. Não é meio, não é pesada, não é boa, vai. Uma pergunta bacana. Ô, irmã, no meio desses desafios que a senhora enfrenta hoje, né? Na missão das Irmãs Pias Operárias. Tem uma que te marcou muito, que você lembra até hoje, você falou, não, essa aqui me marcou. Pela dificuldade e a superação que teve que ter. A gente sabe que todas as missões são importantes, mas teve aquela que a senhora falou, não, aquela ali me marcou mesmo, que foi tipo um divisor de águas para dar mais força para continuar. Divisor de águas, meu Deus. Olha, o período, por exemplo, para mim, o meu período de noviciado foi um divisor de águas, porque vários fatores, várias dificuldades que eu encontrava em vários âmbitos, né? Porque o noviciado realmente é um momento muito importante. Depois do noviciado, o que vem é a consagração. Então, você fez lá, primeiro ano aspirantado, segundo postulantado. Nós temos 2 anos de noviciado. Depois do noviciado é a consagração, você faz os votos. Então, você já assume essa vida nova, né? A vida religiosa realmente consagrada. Então, você, terminando o noviciado, você faz voto de castidade, pobreza e obediência. E aí você já começa a viver toda essa novidade, né? De uma vida realmente consagrada a Deus. Então, o meu noviciado foi um grande divisor de águas por dificuldades pessoais que eu tinha, de me entender, de me compreender, questões familiares, porque querendo ou não, a gente tem uma família por detrás de nós, né? A gente não veio da cegonha que jogou a gente na terra, não, não é assim que acontece. Temos famílias atrás de nós. E foi um momento bem difícil porque realmente é um divisor de águas. Mas assim, fora isso, existem, claro, dificuldades da nossa vida, porque a gente muda totalmente de rotina, a gente muda de vida. A vida religiosa, a vida sacerdotal, a própria vida matrimonial. Uma coisa é você morar junto com sua família, outra coisa é você construir a sua família.
ter sua esposa e seus filhos. Então, tudo isso é muita novidade. Eu tenho até um amigo, ele casou, foram para a lua de mel, quando voltaram, ele foi trabalhar, voltou à vida normal. Primeiro dia que ele estava, né, realmente morando com a esposa dele, ao invés dele ir para a casa dele, com a esposa dele, ele foi para a casa da mãe dele, porque na cabeça dele, ele ainda estava na casa da família dele. Por isso que eu digo, né, a vida matrimonial também é aquele momento ímpar na vida, né? Porque é uma vocação, é um dom, é um chamado que Deus te faz, né? Então você começa a viver uma vida nova, uma vida diferente, realmente. Mas assim, não de dificuldades, existem várias na nossa vida, né? Às vezes dificuldades na convivência. Por quê? A gente convive com pessoas diferentes, pessoas que Deus coloca, né, na nossa caminhada, na nossa vida. E não necessariamente todo mundo pensa igual e quer a mesma coisa. Então, essas são adversidades do dia a dia que a gente supera, conversando, rezando, buscando Deus, dialogando com o outro, buscando um senso comum. Então, existem várias, assim, questões do dia a dia que permeiam a nossa vida e que, se a gente não der atenção, vai se tornar uma grande bola de neve, vai se tornar um grande problema. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tem capacidade de dialogar com o outro, de realmente buscar ajuda na oração em Deus, em Jesus Cristo, a gente supera. Então, sempre tem esses momentos, essas dificuldades, mas é graça de Deus, a graça de Deus ajuda, e muito. A providência de Deus é tudo na vida da gente, sabe? De você viver momentos difíceis e dizer, olha, quem me socorreu foi a providência. E isso a gente vive aqui na vida religiosa e você também vive na sua família, com certeza. Ontem terminamos uma live com o cego Edson Edson Souza. E eu fui pro quarto, fui descansar e cheguei no quarto, olha como que é as coisas. Eu assisti um filme da Madre Teresa de Calcutá ontem à noite, o filme que eu passei. Eu acho que a senhora já assistiu uma história linda, né? A senhora assistiu, não sei se a senhora chegou a assistir esse filme da Madre Teresa de Calcutá, o servir dela, né? O jeito que foi a história dela, tudo foi providência de Deus, né? A história da Maria. Foi tudo. Sim, realmente, providencial. É de perceber, no filme realmente mostra muito isso. A vida do Padre Pio também é um filme muito bonito e que mostra muito isso, né? Perceber a mão de Deus conduzindo a história. De dizendo, é por aqui, é por ali. Quantas humilhações, Madre Teresa no filme mostra isso, né? Quantas humilhações dos outros ela recebia. Mas no que ela pensava era nos pobres que Deus havia dado a ela para cuidar, para amar e para servir. E é por eles que ela levantava todo dia e lutava e superava todas as dificuldades. E a gente podemos comparar sim ao trabalho de vocês hoje, que é a mesma coisa, é a providência todo dia. É uma providência, é uma dificuldade, escola mais do que nunca, vocês acabam conhecendo a dificuldade, às vezes até, não sei se de cada criança, não sei, que é muita gente, Sim. mas acaba conhecendo a dificuldade de cada pessoa, né? Isso acaba gerando mais providências de Deus. Deus vai guiando. Sim. Né? Bom, vamos lá para mais uma pergunta na parte um pouco final ainda. Irmã, qual foi Essa aqui é curiosidade de Job. Pelo estilo da pergunta aqui, é a jovem que está perguntando. Eu acho que esse jovem está querendo... Acho que essa jovem aqui está querendo ir para o convento, eu tenho quase certeza. Essa pergunta Vamos lá. Carla Oliveira, ela perguntou, irmã, qual foi... A sua família tomou um susto quando a senhora falou que ia para o convento? Como que a sua família... Agora eu vou reformular a pergunta dela, claro. Qual foi o impacto na sua família? Elas ficaram surpresas? Ficaram surpresos, aliás, a família, quando a senhora deu a notícia? Eles não ficaram surpresos, assim, de dizer, nossa, foi um espanto familiar. Por quê? Uma vez por mês, eu estava na paróquia fazendo encontro vocacional. Uma vez por mês, eu estava na casa das irmãs fazendo encontro vocacional. Então, eu tinha 2 encontros vocacionais por mês. Um na paróquia, um na casa das irmãs. Depois, quando, por exemplo, a irmã Ana Rosa dizia, vamos no hospital, na missa de quinta-feira. Vamos lá. A gente ia
lá quinta-feira junto com as irmãs na missa do hospital, voltava de lá, ia na casa das irmãs. Então, o que que acontece? A minha família foi percebendo, né, que a minha relação com as irmãs estava se estreitando muito. Não é à toa que não fui eu que contei que eu vou para o convento. Foi minha mãe que disse assim: minha filha, você está pensando em ir para o convento? E aí eu falei: sim, realmente eu tô, porque aí ela já tinha descoberto, né? Não tinha mais o que ficar escondendo. Ela já tinha percebido. Então, assim, não foi o espanto familiar, porque eles perceberam que o laço foi se estreitando muito. E aí eu lembro que quando eu fui conversar com a Madre Roberta na época, eu já voltei para casa com um dia e horário marcado para eu entrar para o convento. Então não é que eu falei para minha família: nossa, eu posso? Não. Eu já era de maior, já tinha 18 anos. Eu fui lá, conversei com a irmã, acertei dia e horário e voltei para casa e falei para eles: olha, no dia 2 de fevereiro, às 8 da manhã, estou entrando no convento. Claro que, assim, no momento eles ficam assim: meu Deus, mas será que ela vai conseguir? Será que vai dar certo? Porque eles também têm medo, têm dúvida, né? Mas eles nunca foram contra, não. Disseram: olha, minha filha, vai, experimente, faça a sua experiência e Deus te abençoe. Realmente foi assim que eles conduziram minha vida. Como trabalhar a vocação na escola sem ter conflito com a família? Boa pergunta também. Tem muito Sem ter conflito com a conflito com a família porque eu estou trabalhando vocação? família? Isso. Qualquer Olha, conflito. a gente. Eu acho que a gente tem que falar de vocação de um modo muito amplo. Por isso que eu digo, né? O jovem ele tem que se dar a oportunidade de discernir a vocação. Por quê? Vocação não é só ser padre e ser irmã. Então, eu e a irmã Vanessa, hoje, na animação vocacional, quando eu trabalho com o jovem a questão vocacional, eu não digo somente ao jovem que a opção dele é ser padre ou ser irmã. Existe também a opção matrimonial. Então, uma coisa é quando a gente vai afunilando demais isso, as famílias podem, às vezes, se sentir constrangidas, ou enfim, né? Mas assim, quando a gente abre esse leque e explica que, primeiro, vocação é dom de Deus. Eu não escolhi isso, Deus me escolheu e eu disse sim. Então, primeira coisa, vocação é dom de Deus. Eu tenho que deixar isso muito claro para o jovem, na escola, na família, na igreja, em qualquer lugar onde nós estivermos, né? Então, deixar muito claro que vocação vem de Deus, é dom de Deus. O que eu faço é responder a isso. E depois, obviamente, trabalhar essa questão de um modo amplo. Se é dom de Deus, quais são as possibilidades para a menina? Matrimônio, vida religiosa, vida consagrada. Para o rapaz, matrimônio, vida sacerdotal, um diácono permanente, que a gente sabe que também é vocação, mesma dignidade. Então a gente tem que trabalhar isso de um modo muito amplo. No decorrer dessa caminhada, quando o jovem se mostra, por exemplo, interessado pela vida consagrada, eu vou ajudando a funilar isso, né? E aí a gente vai trabalhando de um modo mais pessoal para a vida consagrada. Mas quando uma jovem me diz: olha, irmã, fiz encontro, trabalhei e descobri que a minha vocação é matrimonial, vai com Deus. Que olha, que Deus te abençoe e seja feliz, que você realmente se descubra, encontre uma pessoa certa para você, que te ajude. Então a gente tem que ter, né, essa visão muito ampla do que é vocação. Vocação é dom, é chamado de Deus, é chamado a ser santo. Isso não é para minha irmã ou para um padre, é para todo mundo, né? Para todo cristão. Então eu acho que um modo de não criar conflito é trabalhar isso de um modo muito amplo. Mas não deixar de dizer que as vocações são específicas, né? Que a gente vai ter, né? Que dizer sim, né? Em algum momento vai ter que dizer sim. Esse ano de 2020, vamos falar de novo em divisor de águas. Foi um ano que se falou muito em vocação. Nunca se falou tanto em vocação num ano como em agosto de 2020. Num ano que Realmente. nem esse. Né? Uhum. Nunca se falou tanto em vocação, nunca se falou tanto em formação, em liturgia. Parece que o pessoal ficou de quarentena em casa. Pessoal, claro, que gosta mesmo de praticar, né? Tem gente que fala que vai na igreja, que é católico, não é católico nada, não pratica e já usou a desculpa de não ter nada, que nem o rapaz falou na live, está usando a desculpa da pandemia para ir na igreja. É. É a desculpa hoje em dia essa aí. Só que quem trabalha na igreja, catequista, o pessoal da formação, da liturgia, coroinhas,
catequizandos procuraram um pouco mais de conhecimento nessa época, né? E a vocação veio num momento legal para a gente, né? Discutir. Uma pergunta que eu achei bastante interessante foi a do Carlos. É Carlos Silva. Carlos Silva me perguntou aqui o seguinte, para passar para a senhora. Em tempos, a igreja de alguns anos para cá mudou um pouco? A senhora sente que a igreja mudou um pouco de uns anos para cá? Nos últimos 10 anos, pronto, chegou aqui. Nos últimos 10 anos, essa igreja mudou um pouco? A igreja católica em si mudou um pouco? Eu acho que isso é muito amplo, né? Para a gente se concentrar num único ponto de vista, que nesse caso seria o meu, porque eu estou respondendo a pergunta. Eu acho assim que a igreja não são quatro paredes e um teto, né? A igreja é povo, somos nós. E à medida que eu amadureci, que você amadureceu, que nós, povo, igreja, amadurecemos, a gente muda. Então, se a igreja é povo e eu mudei, a igreja mudou comigo, né? Por quê? Porque eu sou igreja, você é igreja, todos nós somos igreja. Então, depende muito. Na verdade, a pergunta é muito ampla, né? Para eu condensar tudo numa única resposta. Teria que ver assim. A igreja mudou em tal coisa? Por exemplo, a igreja mudou na catequese? Sim, a igreja mudou. Hoje nós temos catequese online. A nossa arquidiocese aqui em Cascavel é pioneira na catequese EAD, por exemplo. Nós temos aqui, para adultos, catequese EAD. Então, sim, nós mudamos. Há 10 anos atrás nós não tínhamos isso. Há 10 anos atrás a catequese EAD aqui era um sonho. Hoje é uma realidade. Então, é uma pergunta muito ampla, mas eu parto desse pressuposto, que se a igreja é povo, eu sou povo e eu mudei, então ela mudou comigo, né? Amadurecemos, todos nós. Miriam Aparecida de Souza mandou uma aqui, mas essa pergunta da Miriam aqui, deixa eu ver. Miriam, deixa aqui. Miriam de Souza. Não, Miriam, a irmã já respondeu essa, não vai dar para responder a sua. Miriam, a irmã já respondeu, vamos para outra. Nicolas Souza, bem bacana. O eu atrapalha a igreja hoje? O eu? O eu. Quando É o eu. Quando individualismo. eu. O eu. Ele colocou Com o eu. certeza. Ele quis dizer, eu acho que ele quis dizer assim, o eu. As pessoas falam, não, eu faço, eu sou isso, eu faço, eu sou aquilo e esquece de Deus. Foi o que eu entendi da pergunta dele aqui. Nicolas. Atrapalha, com certeza. Voltando à pergunta anterior, né? Se a igreja mudou, para ajudar na resposta dessa. Nós sabemos que existem coisas que não vão mudar. As verdades de fé, por exemplo, né? São coisas que a gente aprende e a gente sabe que é daquele modo. Tem muita coisa que é tradição, né? Nós vamos aprendendo pela tradição e a gente sabe que existem coisas que não vão mudar. Mas assim, porque realmente é questão de fé. E fé não se explica. É muito mistério, né? Aí, claro, perdão, o eu realmente dificulta muito. Por quê? Às vezes a gente concentra tanta coisa no eu. Por exemplo, esses dias eu ouvi dizer que tá, fulano de tal lá não vai mais dar catequese. Mas por que que não vai dar? Perguntei, né? Por que que não vai mais trabalhar com a catequese? Ah, porque a catequese mudou e ninguém avisou a gente. Ué, como assim ninguém avisou a gente? A gente não percebeu que a pandemia mudou toda a realidade? E que realmente nós teríamos que nos readaptar a tantas situações? Então, nesse caso, por exemplo, o eu atrapalhou muito, porque a pessoa negligenciou o dom da vocação dela de ser catequista pelo eu, pelo individualismo, muitas vezes. Então, realmente, o individualismo, esse eu faço porque eu sei, porque atrapalha muito, atrapalha muito. E a gente tem que vencer isso, né? Nós somos igreja, nós somos comunhão. Não sou eu. Não, é comunhão. Sou eu e uma comunidade, sou eu e uma paróquia, eu e uma comunidade religiosa, por exemplo, aqui em casa, né? Então, o eu atrapalha bastante. É o ego, isso mesmo, atrapalha muito. Nicolas é o ego, Nicolas. Bom, gente,
faltando 5 minutos de live, eu não vou fazer mais perguntas, porque já não vai dar mais tempo. Eu só tenho a agradecer, irmã, muito obrigado pela disponibilidade. Estávamos com saudade, a gente fica acompanhando a senhora nas lives. Esses dias atrás a gente se mobilizou aqui e retransmitimos a live das Irmãs Pias Operárias que aconteceu às 4 da tarde de um domingo. Estava todas Aham. as irmãs reunidas naquele encontro vocacional, a gente retransmitiu para cá. A gente pegou Ah, que e fez legal. uma transmissão. A gente viu todas as irmãs estavam presentes no Irmã Semilda, tava você, estava a irmã Patrícia, estava a irmã, que mais que estava? A irmã A irmã Rosane e a irmã Melânia. Bem no fim de se despedir. Não, voltou. Irmã, Deus Voltou. abençoe, muito obrigado. Desculpa alguma coisa e até a próxima. Imagina, Muito obrigado. E vai ter logo, imagina, eu que logo. agradeço a oportunidade de partilhar um pouco, né, da minha história, um pouco daquilo que é essa igreja, do nosso instituto, e colocamos-nos à disposição, né, dos jovens para realmente esse processo de discernimento vocacional. Muito obrigada. De nada, irmã. Amanhã vamos recompartilhar no Facebook, do pessoal do Facebook. Tem gente que acompanha muito no Facebook durante o dia. A gente abre diversas salas no Facebook. Por isso, amanhã, às 10 da manhã, a primeira sala de vídeo aberta. Certo? O pessoal que Tá certo. é uma formação aberta. Quem quiser ter uma formação, gente, são diversas lives diferentes. Isso aqui que a irmã falou com a gente hoje é uma formação. São 55 minutos de formação aqui com a irmã. Irmã, mais uma vez, obrigado. Desculpa o incômodo. Obrigado por atender a gente. Imagina. Obrigado. Tá bom? Tá, Obrigado. tá Deus certo. abençoe. Deus abençoe. Gente, ficamos por aqui. Até a próxima. E muito obrigado.